Olá, sejam bem-vindos ao Conversa Segura de hoje. Eu sou o Diogo Oliveira, presidente da Confederação Nacional das Empresas de Seguros, e o assunto hoje é mudança climática, riscos e oportunidades e o papel do setor de seguros frente a essa situação. Eu tenho comigo aqui dois especialistas no assunto, o Frederico Knapp, que é vice-presidente da FENABER. Bom, Frederico. Boa, tudo bem? E o Marcelo Lustosa, que é executivo e sócio da EY, que todos conhecem, é uma grande empresa de consultoria e que tem feito muitos estudos também nessa área de clima. Perdas globais extremamente elevadas relacionadas ao clima ultrapassam a casa de 300 bilhões de dólares por ano. O Brasil sempre se orgulhava de não ter furacão, não ter terremoto, não ter ciclone, mas a gente tem visto que nos últimos anos tem aumentado muito a incidência de incidentes climáticos também no Brasil. Secas cada vez mais frequentes, mais severas, enchentes, inundações, até tsunami a gente está tendo agora também relativas à mudança climática. E antes até de falarmos de seguros propriamente, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Fred e para o Marcelo, mais geral, né? Como é que é a situação hoje do mundo a respeito dessa mudança climática? O que a sociedade precisa ainda se conscientizar e como é que a gente precisa agir nessa temática? E quais são os grandes impactos da mudança climática para o mundo em termos, né, de natureza propriamente, mas também na vida das pessoas, na atividade econômica, nas empresas, nos negócios? Como é que vocês dois estão avaliando essa situação dos impactos da mudança climática no Brasil e no mundo? Vou começar pelo Fred, depois a gente pede ao Marcelo também um comentário a respeito. Primeiramente, um prazer estar aqui com você. É um tema realmente que está no nosso dia a dia. A gente observava isso com uma frequência menor do que a gente observa hoje, e todo ano tem algum evento da natureza impactando o nosso dia a dia, né? Então ele, como você bem colocou, não estava tão eminente no Brasil. A gente hoje começa a observar que a mudança climática, seja pelo clima, seja pelo calor que a gente vem observando em algumas, ou o extremo frio, né, em algumas outras localidades. Então isso traz aqui uma série de desafios para o mercado, né, para entender o que isso significa a médio e a longo prazo, bem como quais perdas estão acontecendo. Muitas das perdas que hoje a gente observa, elas não estão seguradas. Então, acho que esse é o primeiro ponto principal que a gente inicia esse bate-papo, né, que tem muita perda ainda que ela acontece, né, e infelizmente pela falta de consciência, acho que essa educação que a gente precisa trazer, ela não está assegurada quando acontece. Então, acho que esse é o primeiro ponto que acho que a gente tem que trazer nessa temática. Isso é muito relevante. Fred, uma coisa que você comentou, muitas pessoas pensam que a mudança climática é só o aquecimento, né, porque o tema do aquecimento global é que sempre aparece pela elevação da temperatura global, mas na verdade a resultante disso não é que vai ficar mais quente, é que vai ficar mais extremo, né? Sim. Vai ficar mais quente e mais frio. E a mudança é mais rápida e os efeitos mais severos quando acontece essa mudança, né? Aquele efeito de você não saber onde deveria ser um verão, pode ser um inverno ou vice-versa, né? Então a gente tem esse tipo de situação que acontece. E qual que é o impacto que isso traz, por exemplo, na nossa produção agrícola? O que isso significa a médio prazo, onde você deveria ter um clima pré-determinado numa determinada região e esse clima ele não acontece. Então acho que a gente fica mais imprevisível. Totalmente, né? Imprevisível, né? Mais difícil para os produtores tomarem decisão, mais difícil para as pessoas, né, se adaptarem a isso, né? Então acho que esse é o nosso maior desafio como indústria, né? Acho que a mudança climática ela chegou, a gente começa a observar mais no nosso dia a dia, seja pelo extremo. Você bem colocou, o tsunami no Brasil era inimaginável, né? A seca extrema que nós observamos na indústria agrícola em 21 e 22, né? Teve um impacto importante até no PIB nacional. Muitas delas estavam seguradas, né? Então acho que teve ali um benefício. O agricultor final conseguiu observar a importância do seguro, mas tinham muitas lavouras que não estavam. Então o que isso significa
para quem está ali produzindo e tendo um impacto na sua produção e na sua receita. Marcelo, é isso. E mudanças climáticas são mais prejuízos. Mais prejuízo. E tem até uma mudança, né? Tem um agravamento, no caso principalmente da região sul, mas há uma mudança também em áreas que hoje seriam áreas com menor gravidade desses impactos, quando a gente olha, por exemplo, o centro-oeste, né? Então há uma previsão, se esse comportamento, essa tendência permanecer, do centro-oeste ter cada vez mais secas, e que é o principal fator causa, né, de perdas de plantio, de cultivo e, consequentemente, acionamento de seguro. Então, tem essa mudança também em áreas que tipicamente não seriam tão afetadas assim, ou hoje não são tão afetadas assim, mas para o futuro. E esse problema da falta de cobertura, né? Falta de cobertura. E é um problema que não ocorre só no seguro rural, né? Não só no seguro agrícola. Quando a gente olha para outros tipos de produto, há um espaço, um potencial enorme para explorar. A gente olha para o seguro de vida, que foi altamente demandado, né, após despertar esse interesse com a pandemia, quando as pessoas começaram a observar que, na prática, a ausência, né, de um determinado familiar poderia comprometer a renda daquele núcleo familiar, né? Então, houve esse despertar de interesse. O residencial também é um seguro que hoje as pessoas veem não só mais como um provedor de serviço de chaveiro, serviço de encanador e essas coisas, mas como uma proteção, vide a região sul, que hoje está sendo altamente demandada, afetada por esse tipo de e a gente fica preocupado, porque cada vez que tem uma enchente dessas, por exemplo, a gente sabe que 90% das casas não vão estar seguradas. Exato. Né? Então, não vai ter a recomposição, não vai ter uma indenização, e aquela família vai sofrer não só naquele momento da enchente, né? Vai sofrer por muitos anos para tentar reconstruir o imóvel. E as empresas também, o que é surpreendente, né? As empresas também não têm uma cobertura. A maioria das empresas não tem o seguro, né, das suas instalações, dos seus equipamentos, do seu estoque. Exato. E isso é uma dificuldade que, na verdade, não precisaria passar, né? Se houvesse uma maior utilização do seguro como instrumento de mitigação dos impactos da mudança climática, certamente as empresas e as pessoas sofreriam menos. Exato. Agora, o governo também precisa agir nessa questão, Marcelo. Como você vê o papel do governo diante da mudança climática, diante da necessidade dessas ações que a gente está falando? Acho que quando a gente olha para o governo, ele tem um papel até prévio à mudança, evitar a mudança, né? Evitar que haja esse tipo de tendência como a gente está vendo. Então é um papel super importante e estrutural de promover uma agenda, né, que mitigue esses riscos, que mitigue esse cenário que o mundo está enfrentando. Então esse é o primeiro ponto. Eu acho que o Brasil, né, tem que ter essa agenda mais forte, essa agenda mais verde mais forte, quando a gente olha para o cenário global. Agora, quando a gente olha para o pós, né, uma vez que tem os eventos, o papel do governo é garantir que se tem ali toda uma colaboração para que evite perdas ou, caso aconteça, tenha um papel fundamental. Muitos países desenvolveram sistemas de seguro contra catástrofes. Perfeito. E, inclusive, aqui no Brasil, nós apresentamos pela CNSEG uma proposta. É um caminho também. É um caminho. E na COP27, na penúltima COP, né, teve um painel somente de seguros, mostrando algumas iniciativas globais de determinadas parcerias público-privadas, né, de forma a promover o rápido acionamento financeiro quando nós pensamos numa enchente ou no acionamento de cobertura do seguro privado, do seguro agrícola. Então, há já esse movimento de parcerias entre países e instituições de forma a trazer essa agenda mais forte. E é uma coisa que aqui no Brasil poderia dar super certo, né? Principalmente naquelas regiões, né, que são mais afetadas todo ano. Em qualquer enchente tem ali casas, né, sendo... Isso é uma coisa muito curiosa da nossa
cultura brasileira e da postura dos nossos governos. Né? A gente sabe que tem um evento que acontece todo ano. Tem ano que é no Rio de Janeiro, tem ano que é em Santa Catarina, tem ano que é no Rio Grande do Sul, tem ano que é em vários estados, mas a gente sabe que todo ano acontece e, lamentavelmente, a gente nunca está preparado para isso. Né? Talvez a indústria de seguros tenha um papel a desempenhar nisso. Né? A nossa indústria faz exatamente isso, gerencia riscos, né? E recompõe o patrimônio, a infraestrutura, o que seja. Falta para o governo essa percepção, vocês acham? Na minha visão, sim. Eu acho que tem 2 fatores aqui. Um é educacional, entender que o seguro ele é uma ferramenta de mitigação de risco. Então, por que a gente compra o seguro? Por que o governo tem esse papel de pensar na mitigação do risco, mas quando ele acontece, ou quase ele vai eventualmente ter a exposição, o que ela significa para o mercado. Então a gente precisa ter soluções que elas sejam minimamente estaduais, para você não ter uma antisseleção de risco. Acho que esse é um ponto importante também. Né? Você tem regiões que elas são quase que eminentes em ter a exposição anual. Né? Então o que significa uma política que ela seja um pouco mais ampla e como você captura essa cobertura. Acho que um ponto importante desse processo educacional, o seguro ele é algo prospectivo, ele não é algo retrospectivo. Então acho que esse é o primeiro ponto importante dessa discussão e como a gente traz isso para uma coisa mais ampla, que ela não fica só focada. Porque se você for focar numa região específica, o seguro fica muito caro. Precisa ter uma diversificação. Precisa ter uma diversificação de risco para conseguir... uma amplitude maior para conseguir que fique mais barato para todos. Para fique mais barato para todos. Porque se você for fazer o seguro só daquela área que todo ano vai ter seca, o valor é exatamente o valor da produção. Então aí fica inviável, né, ter o seguro. Mas dentro desse momento, né, de transição climática, um dos setores mais impactados é o agronegócio. Exatamente porque é o setor que depende do clima. Né? É o setor que mais depende do clima. Chuva em excesso não é bom, falta de chuva não é bom, frio demais não é bom, granizo não é bom, geada não é bom. E é exatamente isso que a mudança climática provoca. Né? Você tem frio demais em algumas áreas, chuva de menos em outras e assim por diante. Quais são os instrumentos que o setor de seguros pode, né, desenvolver, implementar em auxílio aos impactos da mudança climática nos setores econômicos? Começando pelo agro, mas outros setores também que são impactados. Vamos começar dessa vez Posso começar por aqui. Fred. Eu acho que a gente tem algumas ferramentas. Acho que uma delas é o seguro paramétrico, né? Onde a gente coloca ali um gatilho pré-determinado e se esse gatilho ele é acionado, seja quantidade ou excesso de chuvas, você pode ter a cobertura ali já acontecendo de forma quase que simultânea. Então, independente de... Então, acho que são seguros novos, são conceitos novos de seguro que estão sendo contemplados de forma global. E a gente precisa entender a nossa necessidade local e eventualmente, essa adaptação para a nossa realidade Brasil. Acho que vale a pena explicar um pouquinho para o nosso ouvinte. O seguro paramétrico, ao invés dele se basear numa verificação do dano no local, né, mandar lá alguém para fazer uma auditoria, para ver se realmente perdeu a safra, se realmente teve a enchente ou não, a gente se baseia em dados e indicadores previamente estabelecidos. Exato. Então, precisa ter lá a medição pluviométrica daquela região, precisa ter lá medição de temperatura e assim por diante, e com base nisso já aciona o seguro. Exatamente. Ele vai estar pré-determinado na apólice, que ele tá sendo contratada, e se esse índice, ele passou desse índice pré-estabelecido, ele aciona o seguro. Né? Obviamente tem vários critérios que têm que ser considerados. A medição é um ponto bastante importante desse seguro. Como você tem um dado que seja fidedigno para ter o gatilho ali dentro da cobertura, mas são algumas das soluções que a gente pode começar a observar considerando o aumento da frequência que nós observamos nos últimos anos. Agora, para fazer isso, vai ter que ter uma estação meteorológica em cada propriedade segurada? Ou a gente consegue fazer isso com tecnologia à distância? Acho que tem um pouco de tudo. Depende do tipo de cobertura que você está colocando. Você pode ter uma cobertura, por exemplo, de falta de vento.
Então, né, para hoje estações eólicas, o que isso significa? Se não tiver vento, você não tem a estação funcionando a contento ou na capacidade que ela havia sido pré-estabelecida dentro da utilização da geração de energia para aquele parque eólico, por exemplo. Então, vai depender muito da estruturação, mas claramente, quanto mais próximo do local segurado, mais fidedigno é esse dado. Essa é uma dificuldade que nós temos. O Brasil é um país que tem ainda poucas estações meteorológicas e a gente sabe que muitas delas, né, têm até dificuldade de funcionamento. A gente teve, aliás, nós temos um convênio com o IMET e tivemos um workshop bem interessante com eles esse ano. E essa foi uma das dificuldades que eles apontaram. Eles não têm recurso para ter na granularidade que precisa. Você tem que ter ali algum nível de medição para que o seguro ele seja efetivamente, tenha um gatilho, que sofra o gatilho para a cobertura. E até como instrumento, né, de mitigação. Se você tem todas essas regiões mapeadas, você começa também a trabalhar na mitigação junto com o produtor, né? Ou seja, previsão de chuva, previsão de maior seca, previsão de ventos, então isso você consegue também até evitar que uma perda ocorra. Essa é uma questão interessante, Marcelo, e é um papel talvez mais recente que a indústria de seguros tem tomado. Eu vejo hoje as nossas empresas cada vez mais funcionando como orientação, dando indicação para os segurados, sejam produtores rurais ou empresas, ou pessoas, né, sobre como reduzir o risco de ter, né, um incidente, de ter uma indenização, né? Então, no caso rural, até orientação mesmo de, né, qual tipo de variedade, qual tipo de período de plantio, produto, período de plantio. O setor de seguros tem tomado um papel muito interessante desse ponto de vista de mitigação, né? E saindo até da esfera, porque a gente acaba risco climático, a gente acaba mencionando bastante o rural, agrícola, né? Mas quando a gente entra, por exemplo, em produtos de vida, que, né, provavelmente é o produto depois do automóvel mais comum que as pessoas pensam, a gente pensar naquelas programas, né, que tem por meio de convênio promoção do bem-estar, da saúde e do bem-estar, ou então outros tipos de serviço como telemedicina e afins. Isso são ferramentas, são instrumentos, né, que geram um benefício para o segurado, mas que também acabam prevenindo maiores problemas. Então isso é um tema que hoje o mercado está voltando muito para isso e tendo benefício no preço. Então se eu consigo, por meio desse monitoramento, comprovar que eu tenho uma saúde melhor do que a média, por meio dos meus indicadores de colesterol e afins, eu consigo ter um benefício, né, no meu prêmio. Então é um bom incentivo para todos. Isso é o caminho, com certeza. A gente tá percebendo que a indústria de seguros, no geral, está muito ativa nesse tema da mudança climática. Uhum. Primeiro porque ela é afetada diretamente a título de indenizações. Sim. Né? São mais eventos climáticos. Quando tem enchente, aciona o seguro residencial, aciona o seguro empresarial, veicular, aciona o rural, aciona o veículo, aciona a vida. Né? Então, assim, há um interesse legítimo da indústria nisso. Né? E, por outro lado, na mitigação também nos interessa ter, né, menos eventos, menos incidentes. E a indústria tem buscado se pautar nisso. Vocês veem isso presente nas empresas brasileiras e no resto do mundo? Posso começar aqui, sem dúvida. Eu acho que essa é a intenção da indústria, a importância da indústria securitária, né? De entender quais são os próximos riscos que nós teremos, sejam os já existentes ou os que estão por chegar. A gente faz um monitoramento como indústria de quais são esses próximos riscos. A gente pode trazer o cyber, por exemplo. Né? É um risco novo que o mercado ainda está entendendo e tentando mitigar a eventual exposição. Então, a gente pode ir do vida ao Exato. cyber, à propriedade, ao agrícola. Então, o mercado tem uma importância ali quase que única de entender qual que é o risco e, eventualmente, a mitigação que você pode aplicar dentro desse conceito para evitar que o sinistro aconteça.
Podemos trazer o sinistro de propriedade, como você vai colocar um sprinkler, você vai ter uma brigada, dependendo do tamanho da sua fábrica. O que você não quer é deixar que a sua fábrica opere, né? O seguro ele é a última instância. O que o mercado tem que trabalhar é como a gente evita para que uma fábrica, seja ela qual for, ela não deixe de produzir, né, que tem um impacto ali imediato dentro da receita estabelecida por aquela empresa, né? Você comentou um pouco... E isso reflete no preço também. Reflete no preço. A seguradora, digamos, dá um preço melhor para uma fábrica que tem uma estrutura melhor para lidar, né, com todo tipo de incidente. Treinamento do brigadista é ter, né, mitigadores como, né, os sprinklers, os famosos sprinklers, você saber que tem uma manutenção adequada do seu maquinário. Então, tudo isso é considerado dentro de uma eventual precificação e contemplado, né, se você vai ter um risco eminente de um sinistro ou não. A gente pode, isso em cada linha de negócio, você tem... E isso vale para os riscos ambientais também. Né? É bom lembrar que, né, nós temos seguro de risco ambiental também, né, para as empresas, e é melhor dar seguro para essa empresa e junto, né, orientar essas empresas nas medidas, né, preventivas que devem ser tomadas. Sim. E isso se refletir no preço, ou seja, você dá um incentivo para que ele adote isso, o seguro fica mais barato, do que deixar de segurar. Não é, Marcelo, o que você acha? É bom para todo mundo, né? É bom para aquele cliente que, por mais que tenha seguro, é uma dor de cabeça, né, no evento de sinistro. E é bom para a seguradora, que também ela vai conseguir ter maior previsibilidade, né, dentro daquele sinistro. Quando a gente olha instituições, né, seguradas, companhias seguradas, que tenham esse tipo de programa, né, de prevenção, a gente sabe que a frequência de ocorrência daquele determinado evento ele vai ser menor, né? Então, isso com certeza reflete na precificação e até mesmo no processo de subscrição, né? Muito bem. Mudança climática está presente já, né? A gente pensava que ia acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas está aí batendo a porta. Ela chegou. Ela já chegou. Essa aqui é a verdade. O que a gente tem visto, seca na região norte, a região extremamente úmida, né? E você vê hoje Manaus praticamente coberta por fumaça, né? Coberta por areia, né? O rio secou, você só vê areia. As temperaturas no mundo inteiro muito extremadas esse ano. E o setor de seguros tem um papel a desempenhar nessa agenda. Como é que vocês veem? Quais são os principais papéis que a indústria de seguros precisa desempenhar para, de um lado, auxiliar a sociedade em relação às perdas, mas de outro também, né, na mitigação e na prevenção a essas calamidades? Acho que desde aquilo que a gente já falou, né, oferecer a capacidade de prevenção, porque nem todos, né, teriam a capacidade, por exemplo, de ter acesso a um conjunto de dados e previsão. Isso é uma ferramenta, um instrumento de mitigação, mas ainda até sobre a esfera de riscos, né, gera também oportunidades para as seguradoras, né? Qual tipo de produto, de demanda que hoje existe, né, e que eventualmente ainda não é desbravada, né? Então, isso também traz aqui oportunidade para o mercado segurador e, consequentemente, para o segurado. O aumento da percepção de risco, né, pela sociedade, né, acaba se revertendo também em demanda pelo seguro. É isso que você está... Exato. E produtos que fogem até daqueles que a gente encontra hoje na prateleira, né? Tem uma série de produtos que a gente, quando olha para o mercado internacional, que já vê algumas iniciativas de produtos ESG mais voltados para isso. A gente hoje deu um exemplo, né, do seguro paramétrico, mas a gente pode explorar isso para outros setores, outros segmentos, outros ramos, né, como a gente fala no jargão, né, do mercado de seguros, seja no vida, seja até mesmo no próprio patrimonial. Que tipo de produto que hoje eu consigo oferecer que eventualmente me faria me destacar do mercado e, consequentemente, promover uma maior proteção para o meu segurado, que isso é o que importa no final do dia, né? Eu acho que além do produto, né, como é que a gente faz essa distribuição para chegar na ponta, né, com produtos que sejam, primeiramente, entendidos pelo segurado final e que sejam de fácil adesão e fácil acesso.
Então, acho que esse é a segunda Aquele parte ponto do que nosso você tinha desafio. mencionado, né, Fred? O grande desafio hoje é que quando acontece uma coisa, lamentavelmente, poucas pessoas estão seguradas. No seguro rural, por exemplo, apenas 10% da área plantada tem seguro rural. Né? E no empresarial também é isso, o residencial é menos de 15%. Então, o primeiro papel do setor de seguros é fazer o seguro chegar para essas pessoas, né? Com produtos, com canal, com conscientização, né? Com a distribuição mais eficiente, com a conscientização da importância, né? E o avanço, né, de diversificação de produtos, como o Marcelo colocou, né? Tem produtos aí que a gente talvez nem saiba que vão ser demandados, né? E com o aumento dessa percepção de risco virão. Vinculado à sua pergunta, a indústria tem um papel importante junto ao governo também de trazer que esses riscos hoje são eminentes e quais são as ações e as políticas que estão sendo contempladas para minimamente diminuir essa exposição. Sei que é complexo a gente falar, né? Porque o impacto vem de muitos anos, né? De toda a questão climática, mas o que nós faremos daqui em diante para tentar diminuir essa eventual exposição que nós temos como indústria e como sociedade. Então, acho que é muito mais ampla a discussão. Agora, as mudanças, como a gente falou, né, a mudança climática já chegou, mas ela chegou antes do previsto. Né? E isso tem gerado uma dificuldade até das seguradoras e resseguradoras, né, nos seus modelos de subscrição e de precificação. Né? Tem sido difícil prever, né, por exemplo, o caso do rural, esses últimos 2 anos foi muito emblemático, né? Ninguém esperava 2 anos seguidos, né, como aconteceu. É um grande desafio para a indústria também, né, conseguir fazer essa modelagem e conseguir antever, né, pelo menos a probabilidade de ocorrência, né? Tem sido uma dificuldade. Pegar o exemplo dos Estados Unidos com furacões, né? Eles eram, a cada 5 anos você tinha um furacão de grande monta. Hoje você tem praticamente todos os anos. O que isso significa na modelagem da frequência e da severidade desses eventos? É algo muito complexo da indústria entender e conseguir prever qual que será a eventual exposição daquele determinada carteira. Então, esse acho que é o grande desafio que nós temos à frente. Eu acho que sim. Eu acho que essa é outra característica dessas mudanças climáticas. Né? Elas tornam o que você sabia sobre os eventos praticamente inútil, porque mudou completamente. Né? Muda o comportamento, muda a tendência. Né? Então, tem novas tecnologias sendo embarcadas agora, seja no modelo de precificação, até mesmo no modelo de risco, né, de capital, para uma linguagem mais técnica. Mas aqui é importante falar que não adianta só ter os melhores modelos do mundo. Né? A gente precisa também pensar em dados. Então, parabéns pela iniciativa até da CNSEG, que disponibilizou isso para o mercado. E as seguradoras também precisam refletir como melhor utilizar as informações que hoje elas têm, né, para os seus modelos. Tem, por conta até da temática regulatória que a SUSEP trouxe, né, gestão de riscos de sustentabilidade, a gente tem observado que existem algumas informações que seriam úteis, por exemplo, você separar o que é enchente por causa humana ou causa natural, e que, por vezes, as seguradoras só vão ali até o alagamento. Então, fazer esse desmembramento ajudaria bastante nos modelos de precificação ou até mesmo de risco. Né? Bom, Marcelo mencionou rapidamente, deixa eu fazer aqui o comercial do nosso produto. Nós lançamos agora, recentemente, uma ferramenta de avaliação de impacto, né, dos incidentes climáticos. A gente chama de heat map em inglês, né? Mas no fundo é uma ferramenta que serve para você avaliar quais são as áreas mais suscetíveis de impacto, né, de eventos climáticos, principalmente de enchentes, que é o caso mais recorrente no Brasil. Né? Está disponível para todas as empresas no nosso site. E incentivamos aí que seja cada vez mais usado, porque esse é o grande problema para a indústria da porta para dentro. Né? Da porta para fora, a gente já falou aqui, mas da porta para dentro, a grande dificuldade é como é que eu estimo, né, quanto vai custar esse seguro. Né? Quais são as áreas que né, tem maior ou menor probabilidade de ocorrência e de severidade. Né?
Você me permite, acho que um tema é quanto mais dado a gente consiga adquirir, até mesmo na contratação, então o corretor tem um papel importante de captar esses dados e repassar para as seguradoras e eventualmente aos resseguradores do que esse dado, como a gente vai digerir e precificar esse eventual risco. Então acho que tem um papel também importante da cadeia como um todo e o que isso significa em termos de dados recebidos para se precificar um determinado risco. Informação é tudo, né? Informação é tudo. E por falar em informação, o nosso Conversa Segura de hoje está terminando aqui. Queria agradecer muitíssimo a presença do Fred, que, né, é vice-presidente da FENABER, e do Marcelo, que é da UI. São 2 grandes especialistas no assunto. O papo foi muito bom, mas o nosso tempo acabou. Continue acompanhando o nosso Conversa Segura e acompanhando as nossas redes sociais na internet. Um abraço a todos, até a próxima.